Olá, tudo bom com vocês? A gente vai começar agora a sexta aula de filosofia e nesse nosso encontro eu vou abordar um pensador inglês do século XIX, da tradição utilitarista, um cara chamado John Stuart Mill, e toda a conversa que nós vamos ter no dia de hoje, ela vai ser baseada em algumas ideias que nós podemos encontrar nesse livrinho do Mill, que se chama Sobre a Liberdade. Vocês vão perceber que ela é uma aula de filosofia que vai ter uma série de consequências práticas para a gente pensar o nosso dia a dia. Não é uma filosofia encastelada, separada do mundo da vida, mas é uma filosofia que pode ser encarnada e realizada por qualquer pessoa e ter uma ligação muito profunda com a realidade que nós vivemos. Acredito que vocês vão perceber algumas semelhanças de situação, mesmo considerando todo o tempo histórico que nos separa do Mill. Nós que estamos no século XXI, esse pensador e político inglês que é um cara que viveu no século XIX. E a ideia da aula de hoje é pensar um pouco a respeito de um tema e um problema que eu já havia trazido para vocês em outros encontros, que é o tema da liberdade, mas vou fazer isso a partir dessa perspectiva que a gente chama de uma filosofia utilitarista, ou de um filósofo que nós classificamos a partir desse adjetivo, um utilitarista. Como a gente faz em todos os nossos encontros, nós vamos ter três grandes momentos: o mundo e a verdade, alguns perigos aos quais nós estamos sujeitos quando nós pensamos nesse problema da liberdade, e um terceiro momento para encerrar a nossa conversa, que é a relação entre verdade e debate. Diferentemente daquilo que eu fiz com vocês em outros encontros, hoje eu vou ler para vocês 3 trechos dessa obra do John Stuart Mill. Cada um dos trechos vai servir como abertura para a gente iniciar a nossa conversa desses 3 momentos do encontro. Então convido vocês a virem comigo, vou fazer a leitura do primeiro. Nesse momento, o John Stuart Mill, ele diz assim: e o mundo, para cada indivíduo, significa a parte do mundo com que ele entra em contato. Seu partido, sua seita, a sua igreja, a sua classe na sociedade. O homem pode ser chamado, comparativamente, de quase liberal e de mente aberta, se o mundo para ele significar algo tão amplo como o seu país ou a sua época. Aqui a gente tem uma frase bem interessante para começar a pensar essa referência de uma filosofia utilitarista e ao mesmo tempo entender a argumentação que o John Stuart Mill faz, né? O que nós entendemos dessa primeira leitura que eu fiz para vocês? Que aquilo que nós entendemos como mundo e nós vivenciamos como mundo está diretamente vinculada às nossas experiências. Então tem uma espécie de limitação de horizonte, e a compreensão de mundo vai ser a compreensão, num primeiro momento, das coisas que mais me interessam, das coisas que mais me afetam, e aí a gente poderia até dizer que afeta positivamente. Portanto, haveria uma tendência a manter longe, ou nos afastarmos daquilo que nos afeta de uma maneira desagradável, aquilo que causa um certo mal-estar, por assim dizer, de uma tal forma que essa concepção de mundo acaba sendo muito restrita ao tipo de experiência, ao tipo de vivência que me forma como indivíduo. Obviamente a gente pode pensar aqui que essa ideia de mundo defendida por John Stuart Mill acaba, num certo sentido,
tendo alguns limites, principalmente para a gente pensar a questão da liberdade, né? Se a gente voltar um pouco nessa leitura que eu fiz, esse mundo é um mundo das pessoas com as quais eu me assemelho, das pessoas com as quais eu comungo algumas ideias e que têm posições mais ou menos parecidas com a minha na sociedade. Então esse é um primeiro ponto da gente pensar essa relação entre mundo e verdade. Ao mesmo tempo, um outro elemento que a gente precisa considerar aqui é o fato de que nos textos e nas reflexões do John Stuart Mill, a todo momento ele tem uma concepção a respeito do ser humano como um ser falível. O ser humano ele erra por uma série de motivos. O ser humano ele tem uma visão e uma concepção limitada e às vezes equivocada a respeito de uma série de aspectos relacionados a si mesmo, às outras pessoas, a isso que nós estamos chamando de mundo e até mesmo aquilo que eles vão entender como verdade. Isso é uma coisa que precisa ficar gravada aí na mente de vocês, né? E um outro aspecto muito importante, que é uma espécie de desdobramento desses dois primeiros itens que eu mencionei, é que na medida em que a gente lê o pensamento do John Stuart Mill, a gente nota que trata-se de uma filosofia em que essa concepção de verdade com a qual ele vai trabalhar e que ele vai buscar e ao mesmo tempo que ele imagina como algo que está sempre à frente, que todos nós precisamos buscar de alguma maneira, essa verdade é uma verdade sem transcendência. O que significa isso? Ela não seria personalizada nem na ideia de um Deus como um ser superior, criador de tudo e fora de todos esses vínculos humanos e limitações e constrangimentos e lutas nas quais os seres humanos estão engajados. E essa verdade também não seria uma verdade objetiva que está fora do mundo ou que está fora de cada um de nós. Se a gente considera isso, então nós temos que pensar um outro caminho possível para imaginar o quanto de verdade um ser humano pode adquirir na sua vida e ao mesmo tempo uma sociedade dentro de um determinado tempo. Então isso é um elemento importante aqui. E se nós temos essa situação de um mundo baseado e limitado pela nossa experiência, se nós somos falíveis e nós não estamos pensando numa verdade que é transcendental a nós e ao mundo, então a gente precisa imaginar e considerar alguns perigos aos quais nós estamos sujeitos se nós desejamos experimentar essa liberdade, vivenciá-la e ao mesmo tempo cultivá-la como um elemento muito importante, uma promessa de vida da sociedade e da história, que muito importante para as nossas existências e até mesmo para a existência de gerações que estão por vir ainda nesse mundo. A partir desse link, então, a gente começa a pensar nesse segundo aspecto que eu destaquei para vocês e, portanto, vamos conversar um pouco sobre quais seriam esses perigos e, digamos assim, quais remédios John Stuart Mill nos oferece para pensá-los. Porque vocês vão perceber que são alguns perigos que ele notava no mundo na época em que ele viveu e, de uma certa forma, eles ainda estão conosco nesse mundo no século XXI. E para iniciar essa segunda parte da conversa, eu vou ler para vocês um outro
trecho desse mesmo livrinho sobre a liberdade, em que o John Stuart Mill, ele fala assim: se toda a humanidade, exceto uma única pessoa, tivesse uma opinião, e essa pessoa tivesse uma opinião contrária, a humanidade não teria mais justificativas para silenciá-la do que ela para silenciar a humanidade. Percebam que o John Stuart Mill, ele imagina hipoteticamente, uma situação em que todas as pessoas, disso que nós chamamos de humanidade, teriam uma determinada opinião em comum. Elas veriam algo, julgariam algo absolutamente da mesma maneira. E uma única pessoa em toda essa humanidade defenderia uma ideia contrária àquela. A gente poderia pensar de uma maneira muito rápida que nós estamos falando de uma imensa maioria que vai se impor àquela única pessoa que pensa diferente. E o interessante é que o John Stuart Mill, ele leva a gente a pensar que mesmo numa situação que obviamente não existe, como essa, né, não haveria uma justificativa nem para a humanidade silenciar essa pessoa e nem para essa pessoa silenciar a humanidade. O que significa isso? Um dos perigos ao qual todos nós estamos sujeitos quando nós pensamos nessa questão da liberdade é o perigo de silenciar opiniões diversas das nossas. As nossas opiniões, de alguma forma, mexem com o nosso amor próprio, com nossos valores, com nossas convicções, de uma tal forma que defendê-las produz uma espécie de bem-estar, produz uma situação agradável que nos deixa de uma maneira relativamente confortável em relação às nossas opiniões, a maneira como nós nos conduzimos no mundo. Mas o ponto importante aqui é que, considerando tudo isso que nós falamos no primeiro momento, John Stuart Mill está pensando que é necessário que a sociedade ela se organize de uma determinada maneira. E ao mesmo tempo que algumas pessoas assumam a tarefa de tentar provar a todo instante que nenhum tipo de opinião pode ser silenciada. Esse é um aspecto crucial. Um desdobramento desse aspecto tem a ver com a recusa que muitas vezes nós fazemos a ouvir algumas dessas opiniões que são muito distintas das nossas. E o John Stuart Mill, ele coloca uma ideia bem interessante aqui, que ele vai dizer que mesmo que você considere de antemão que alguém está falando algo que você julga mentiroso, com o qual você não concorda, é muito importante que você tenha uma capacidade de desenvolver uma audição a respeito daquela opinião. Porque não ouvir aquela opinião, mesmo considerando que ela seja mentirosa, seria uma forma de silenciá-la, mas mais do que isso, seria uma maneira de você ter algo que produz o mesmo efeito de uma certeza absoluta. E isso daí é um elemento crucial desse tipo de filosofia e da reflexão que o John Stuart Mill está fazendo sobre a liberdade. Ele vê um perigo muito grande se cada um de nós, e principalmente se a massa das pessoas, aderirem a algumas opiniões, a algumas ideias, com esse sentimento de uma certeza absoluta. Essa ideia é contrária à noção de liberdade que ele nos fala e é uma coisa que merece a nossa atenção e que merece ser refletida com muito cuidado, mesmo nos dias de hoje.
O elemento importante que ele menciona nesse livro é uma opinião que muitas vezes as pessoas dizem, até atualmente, né, segundo a qual elas acreditam que no final das contas a verdade ela vai prevalecer e ela vai se mostrar para as pessoas. Como se a verdade fosse capaz de exercer um poder sobre cada um de nós que seria diferente do poder do erro ou do equívoco. Por mais que isso muitas vezes soe agradável para alguns, a verdade é que o John Stuart Mill ele vai dizer que não há nada que garanta que essa verdade ela vai ter um poder que se sobrepõe, por exemplo, aos erros, ou aqueles pensamentos típicos dos sofistas que nós havíamos comentado em outras aulas, em outros encontros que nós tivemos. Então, se isso daqui nos conforta, ele nos leva a pensar que é necessário desconfiar desse tipo de opinião, porque ela pode ser muito perversa e funcionar como um bloqueio, no final das contas, a esse processo de vivência, de descoberta da liberdade e da verdade a respeito de certas coisas na vida. E um último cuidado que eu quero mencionar para vocês é o fato de que, às vezes, nós encontramos algumas pessoas que elas se acovardam diante de um debate, diante da opinião pública, elas se acovardam em relação ao desejo, muitas vezes, de expor a opinião dela. E isso tem muito a ver com uma ideia do John Stuart Mill a respeito de nós, seres humanos, e das emoções que muitas vezes estão em jogo nessa luta pela verdade, nessa luta pela liberdade. Não se trata apenas de atos racionais, mas tem muito a ver com essas emoções. O argumento do John Stuart Mill é o quê? Se muitas vezes nós vemos que algumas pessoas manifestando as suas ideias, aquilo que ela pensa a respeito de certas coisas, suas crenças, se essas pessoas são atacadas, se essas pessoas são acusadas de heresia, e aqui acho que a gente tem uma coisa bem considerável para se pensar, que ele usa exatamente essa palavra, né? Heresia ou ser acusado de herege. Normalmente é um termo que a gente pensa muito no âmbito religioso, né? E é justamente por pensar muito no âmbito religioso que nós podemos compreender a força que isso daí pode exercer sobre uma determinada pessoa, apequenando-a, constrangendo-a de uma tal forma que essa liberdade ela fica comprometida. Então aqui nós temos alguns aspectos importantes disso que o John Stuart Mill aponta como alguns perigos a essa vivência prática da liberdade. E aí a gente vai para o terceiro e último momento dessa conversa e para a terceira leitura que eu vou colocar para vocês. E nesse trecho, o John Stuart Mill, ele nos convida a pensar na seguinte situação. O homem é capaz de retificar seus enganos através da discussão e da experiência. Então notem que nós voltamos aqui. Como não se trata de uma verdade que é transcendental, então ela depende muito das experiências individuais e coletivas dos seres humanos que habitam uma determinada região, né? E ao mesmo tempo depende do debate. Não apenas pela experiência. Devem acontecer discussões para que se mostre como a experiência deve ser interpretada. Opiniões e práticas errôneas cedem gradualmente diante do fato e do argumento.
mas para que produzam qualquer efeito na mente, os fatos e os argumentos devem ser trazidos e postos diante dela. Eu selecionei esse trecho para vocês porque eu considero que ele é muito significativo. Por que ele é muito significativo? Se vocês se lembrarem, eu comecei a nossa conversa dizendo que o mundo para cada um de nós é o mundo delimitado pelas nossas experiências, pelos grupos dos quais nós participamos, por aquilo que nos afeta positivamente. Portanto, esse mundo é um mundo limitado. O que John Stuart Mill está convidando cada um de nós a pensar a partir desse elemento é o quê? Não basta considerar as nossas experiências apenas. É preciso que a gente tenha uma capacidade de abertura para a diversidade humana. É preciso que a gente tenha uma capacidade de abertura para o confronto de ideias, para isso que nós chamamos de uma discussão, para isso que nós chamamos de um debate. Se a gente imaginar que a filosofia ela não é apenas algo teórico, para você ostentar e dizer que é mais inteligente que os outros ou qualquer coisa assim, né? A filosofia ela tem uma raiz prática muito importante, pode ser muito útil no dia a dia. E a filosofia aplicada ao dia a dia é aquilo que nós chamamos de sabedoria. E o John Stuart Mill vai defender o argumento de que a única maneira que um ser humano tem de se tornar uma pessoa sábia, um homem ou uma mulher sábios, é através do debate, da conversa e da discussão, né? Isso daí se desdobra num outro elemento que também tem grande relevância nesse problema que nós estamos discutindo aqui, que é o quê? Esse debate, ele depende muito de uma certa percepção e de uma sociedade que seja muito diversa, que nós consigamos encontrar pessoas marcadas por diferenças e diversidades do ponto de vista da forma como elas estão no mundo, da maneira como elas experimentam o mundo, concebem o mundo, a forma como elas se apresentam no dia a dia. Então tem uma relação importante entre debate, diversidade e ética. Não dá para pensar esses três elementos, separados dos outros, né? E aí, para a gente começar a encaminhar o fechamento desta nossa aula, o John Stuart Mill ele também chama a nossa atenção para o fato de que sempre que nós estivermos engajados em algum tipo de debate, em algum tipo de discussão, é muito importante que a gente não acuse os nossos opositores de serem maus ou imorais, né? Porque na medida em que você faz isso, e na medida em que você encontra pessoas que são receptivas a esse tipo de situação, nós criamos dois problemas. O primeiro deles é o quê? Julgar alguém mau ou imoral, só pelo fato de manifestar alguma opinião diferente da nossa, é você jogar com uma retórica que vai levar a discussão para o campo das emoções, e nós sabemos que as emoções muitas vezes elas são um elemento muito importante do ponto de vista dessa vivência da liberdade e dessa busca da verdade pelo exercício do debate e da discussão, né? E um outro ponto importante para a gente tentar evitar esse tipo de situação é que, quando nós fazemos esse tipo de acusação, é como se nós nos colocássemos numa posição de donos da verdade, como se nós nos colocássemos numa posição de alguém que é privilegiado em relação
a essa questão se nos compararmos com outras pessoas. E isso não faz nenhum sentido, nem no pensamento do John Stuart Mill e nem na realidade concreta que a gente experimenta na vida. Afinal de contas, como ele mesmo diz, todos nós somos seres humanos falíveis. Isso daqui é um pouco do pensamento desse filósofo inglês. Espero que vocês tenham gostado. Procurem na internet ou em algum livro algumas informações sobre John Stuart Mill para vocês conhecerem um pouco mais esse pensador. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem seu professor ou sua professora ou até mesmo me procurem lá no CASD no horário de plantão. Obrigado pela conversa de hoje. Até mais. Fiquem bem.